Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo de Princess Session Orchestra, dessa vez falando do terceiro arco que vai cobrir dos episódios 27 até o 41. Mais ou menos isso, se tá errado é um episódio ou outro, então é mais ou menos por aí, seguindo do último episódio até o 41, que vai ser o arco da Rainha Branca. Mas antes de eu comentar, gostaria de agradecer aos membros do canal, incluindo o LBR, o Gaminha Gameplays e o Yatox. E se você também quiser se tornar um membro, você pode clicar aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever, conferir os planos e os benefícios e me ajudar a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. Mas, se você não puder, o like e a inscrição são sempre muito bem-vindos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Princess Session Orchestra chega agora no arco mais interessante do anime. E agora eu percebo que realmente essa equipe tem muito carinho e está se esforçando muito para que esse anime seja bom. O problema é que esforço não necessariamente se converte em resultado. E, bom, vou tentar elaborar aqui naquela pegada um pouco mais simples, com a edição mais fraca e sem roteiro, ok? Falando mais de boa, até porque se eu ficar enrolando demais, os outros vídeos atrasam, ok? E outra coisa, se você está acompanhando o Princess Session pela legenda em português, atualmente eu acho que esse é o episódio 31, deixa pra assistir esse vídeo depois, porque eu vou falar spoilers, beleza? A menos que você não se importe, né? Mas se você se importa, espera a legenda chegar, faltam uns 10 episódios e depois você vem aqui. Se você não se importa ou está acompanhando pela legenda em inglês, continua aqui comigo, beleza? Esse arco pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é com as irmãs, né, Sumire e Riri, sendo antagonistas, trabalhando para a Rainha Branca, e a segunda parte elas sendo princesas. Inclusive a própria staff do anime divulgou a arte das 5 sendo princesas bem antes delas se transformarem, né? Então não foi mistério nenhum. Mas beleza, como é que segue a estrutura desse arco? Começa assim, aparecem novas inimigas, né? Primeiro aparece só a Sumire transformada, elas não sabem quem é a Sumire. E aí segue aquela mesma estrutura, invoca um bicho, absorve Muse Essence, elas têm que derrotar o bicho, só que no final tem uma lutinha com a Sumire transformada, né? Acho que é Knight e Fleuret, né? Elas são as cavaleiras. Purity e Fleuret. A Fleuret é a Sumire, né? Inicialmente elas não sabem que é a Sumire, mas depois de um tempo elas descobrem que é a Sumire e descobrem que é a Riri. Esse arco eu acho um porre. No começo eu achei que seria interessante porque teria uma dinâmica diferente de ter novas vilãs, né? E, inclusive vilãs que eram amigas delas. A Sumire é apresentada no episódio 14 ou 15 como alguém que ama as fadas e ama a Alicepia. Então tem esse conflito de caramba, mas ela não amava as fadas, por que ela tá contra nós agora? E realmente é um drama interessante, só que é executado de uma maneira muito fraca. É a mesma estrutura sem graça de absorver Mise-Essence e lutinha. E eu já falei que eu não gosto do Slice Life de Princess Session Orchestra, então pra mim é um episódio bem chato. Só que no fim fica numa enrolação, numa novela, de que a Sumire todo episódio, elas perguntam, mas por que você está fazendo isso? E ela não fala, e vai embora, e segue. E repete isso por uns 10 episódios, né? Depois fica com um negócio assim, a Riri, não, eu vou ajudar você, irmã. Aí não precisa. Eu vou ajudar você, irmã. Não precisa, porque a Sumire apanha todo episódio, né? E isso é outra questão. As duas irmãs não são ameaça para as princesas. Elas estão nível abaixo ainda. Então, é uma luta muito sem graça, que elas sempre ganham com facilidade, só que a história não avança. Parece que você está sendo enrolado porque o anime tem que ter 50 episódios, sabe? Seria uma coisa muito interessante se fosse resolvida em 3 episódios. 3 tá ótimo. Mas não, fica enrolando. E elas não falam motivo, e você fica assim, tá, mas e aí? E segue episódico. E é um saco. É um saco. Ideia interessante, executada de uma maneira sem graça. É complicado. Mas beleza.
acabando esse arco, né, das irmãs, elas lutam bastante até que chega um ponto que não dá mais pra esconder, elas começam a falar, né, é descoberto o motivo delas estarem contra as princesas, né? No passado, elas eram amigas de uma fada, que era o Toma, que dançava e cantava com elas. Só que o Toma, ele, em determinado momento, morre. E aí que a gente tem um twist, talvez o maior twist de Princess Ashe, uma coisa mais surpreendente, que é a revelação que quando as fadas têm um nível muito grande de Muse Essence, ficam muito felizes, elas morrem, né? Então, por causa desse trauma, a Sumire e a Riri acabam se unindo à Rainha Branca, que quer impedir o acúmulo de Muse Essence para impedir uma ameaça de chegar, né? E ela fala pra Sumire e pra Riri que é tipo assim, vocês não querem que as fadas morram? Então impeçam o acúmulo de Muse Essence. E aí elas começam a fazer a bagunça lá em Elisepia, prejudicar as garotas, em nome da salvação das fadas, né? É uma ideia muito interessante, né? Enquanto a Rainha Vermelha queria a evolução, então o acúmulo de Muse Essence, o máximo de Muse Essence possível, a Rainha Branca quer restringir para impedir a ameaça e impedir a morte das fadas, né? Então é uma ideia muito bacana, né? Essa contraste das duas, tal, gosto bastante. E faz todo sentido a Sumire e a Riri fazerem coisas ruins em nome disso, porque elas amam as fadas, então a gente vai prejudicar vocês, mas é para o bem de vocês, né? E, de novo, uma ótima ideia, muito bom mesmo, faz todo sentido para as personagens, né? E torna elas personagens mais interessantes, né? Não é aquela coisa tipo assim, elas acham que estão fazendo bem, mas na verdade estão sendo manipuladas. Não, elas realmente, elas sabem que estão fazendo algo ruim, mas por um bom motivo, né? E a própria Rainha Branca tem o seu próprio bom motivo também. Então é uma dinâmica muito interessante. Inclusive tem o episódio 34, que pra mim é disparado o melhor episódio desse anime, que tem uma direção toda diferenciada, com uma arte única, assim, uma direção realmente pesada. E você vê que a produção, a equipe do anime realmente tem muito carinho com ele, quer que esse anime dê certo, quer fazer algo realmente legal, né? É realmente diferente. A questão é que realmente, tirando esses episódios mais interessantes, a execução volta pro medíocre, certo? Então a gente tem esse episódio 34 que é excelente, depois elas viram princesas e tem até umas boas cenas bem animadas, mas depois continua no episódico, lutas mais ou menos, slice life qualquer coisa, e vai enrolando a história, fica um negócio delas, tipo assim, elas viram princesas, mas elas não querem entrar pro time porque elas estão com uma culpa, e faz sentido elas terem culpa pelo que elas fizeram, mas tipo assim, chega num ponto que tá tudo bem, sabe, tá tudo dando certo, tudo feliz, né? E elas só não quero aceitar. E aí, quando elas finalmente aceitam, uma cena meio sem muita emoção, sem muito impacto, e a cena era pra ser emocionante, não é, sabe? Princess Ashe tem ideias muito interessantes pra no fim fazer uma coisa mais ou menos, né? Então as irmãs, elas aceitam o ciclo da vida das fadas, tipo assim, elas vão morrer, mas vão morrer felizes, é a natureza e tudo mais, e elas vão ter que lutar contra a Rainha Branca. A gente tem uma batalha final. Eu tenho que falar, né, da Natsu, que é a amiga da Minamo, que ela sim é uma excelente personagem. Ela trabalha nesse arco para ajudar as irmãs, principalmente a Riri, a se conectarem com as princesas originais, né? Com as princesas iniciais, né? Que as originais são outras. E é legal, cara. A Natsu é realmente uma personagem secundária muito boa, faz muito bem pro anime. Ela é muito carismática e realmente faz sentido ser alguém de fora pra conseguir unir os dois grupos diferentes, né? Ela faz um ótimo trabalho. E no geral, as personagens secundárias nesse arco são bem tratadas, elas têm a sua relevância aqui e ali. Eu acho que o anime tá conseguindo lidar bem com elas. Inclusive tem um momento nesse arco final
que elas estão sendo atacadas e elas mesmas conseguem resolver o problema e não ser um fardo para as princesas, né? Inclusive isso até contradiz a própria Rainha Branca, que fica falando que elas são fracas, elas precisam de proteção, e as próprias garotas sem poder provam que elas conseguem se virar. É bem interessante, né? E aí a gente tem a batalha final, elas pegam o power-up, padrão de Mahou Shoujo, né? Uma roupa, pra mim, horrível, tem um chapéu ali muito feio, redondo, assim, eu não gostei. Acho que a ideia era parecer um vestido de noiva, né? Sei lá. Achei bem feio, ok? A luta é bem sem graça. Todas ganham um poder novo, que é tipo umas argolas, mas todo mundo tem o mesmo poder. E a animação de Princess Ashen raramente é boa, e as lutas não têm estratégia, então aquela luta bem medíocre. Só que tem um discurso legal, né? A gente tem um flashback mostrando que as rainhas vermelha e branca eram princesas no passado e elas morreram e reencarnaram como rainhas. Só que no entendimento delas é tipo assim, ok, a gente tem que salvar a Lysepia, então a gente vai impedir que essas garotas da nova geração façam merda. E aí toda a luta final é esse embate para as novas princesas falarem para ela: galera, chega. Ó, você sabe, pode chegar a calamidade, uma ameaça, mas deixa a gente resolver. A gente, a nova geração, tem que tomar o nosso destino. Não são vocês, rainhas, princesas do passado, que vão decidir o que vai acontecer. É a gente, entendeu? Que tem todo um papo da Rainha Branca prever o futuro. Ela fala assim, não, eu sei o que vai acontecer, então vocês têm que fazer o que eu faço, o que eu falo, eu sei qual o melhor pra Lysepia, né? E todo esse arco é pra mostrar pra Rainha Branca que não, a gente pode tomar nossas próprias decisões, escolher o nosso próprio destino, né? Então, olha, cara, olha tudo que eu tô falando. Ideias muito interessantes de personagem e de filosofia. Cara, muito, muito legal, não é? É bem legal, cara, mas o anime não acompanha. Então, luta sem graça, uma direção qualquer coisa. A música é muito boa, sim, mas, sabe? Ideias gigantescas numa apresentação qualquer coisa, sabe? E ideias, não é difícil de falar de coisas interessantes. Você pode ter uma conversa interessante ali, é bem legal. Mas, de novo, eu tô vendo um anime, uma coisa pra entreter, um show, um espetáculo. Então, eu quero algo que me surpreenda, que me empolgue. E Princess Ashen Orchestra falha muito em fazer isso, né? De vez em quando tem uns momentos muito bons, como o episódio do flashback da Lily, que é excelente. O episódio que elas viram princesas também é muito bom. Mas no geral, cara, você pega o grosso de Princess Ashen, é meia boca. É meia boca, eu falo, e infelizmente. E muita gente vai chegar e falar, nossa, Princess Ashen está muito mais interessante que Kimi Toei do Precure. Ou, sei lá, que tal coisa de Precure. E por aí vai. E, olha, em questão de texto, sim, está mais interessante, tem mais história. Mas, pra assistir, cara, eu acho Kimi Toei do muito mais divertido, muito mais agradável. Olha que Kimi Toei do nem é uma das melhores temporadas de Precure. Então eu acho que Princess Ashen, mesmo se comparando com Precure, é mais fraco, ok? É mais fraco. E faz sentido porque é uma franquia estreante, não tem tanto orçamento, é uma equipe que não tem tanta experiência, né? Então faz sentido. Mas eu acho que mesmo que comparando com Precure, ele tá no nível de um Precure mediano pra baixo pra mim, sabe? Não tá no nível de uma boa temporada de Precure. E comparando com Symphogear, que é outro anime que Princess Ashen tenta muito ser Symphogear, ele faz aquelas coisas de Symphogear de terminar o episódio com música e crédito subindo na boss battle, e tem discursos épicos. A Minamo é muito parecida com a Hibiki, que é a protagonista de Symphogear, então tem muita coisa de Symphogear, né? E elas cantam enquanto lutam, né? Só que ele não consegue, porque Symphogear é doido, Symphogear é épico, é idiota, sabe? Tem um monte de arma explodindo, bomba nuclear, socão em míssil, é uns negócios assim
é idiota. Idiota de tão exagerado. Princess Session Precure não... Princess Session Precure, velho. Olha o que eu tô falando. Princess Session Orchestra não consegue ser exagerado igual Symphogear, e nem épico igual Symphogear. A Hibiki gritando igual louca, dando porrada em todo mundo, e o pau torando. Não consegue. E não consegue ser divertido igual Precure, igual o Kimi Idol Precure, que tem um humor bobinho e tosco, mas que é muito mais engraçado que o humor de Princess Session. Porque eu acho que essa equipe tá muito mais acostumada a fazer anime pra otaku do que anime pra criança. Então Princess Session como anime infantil não é tão bom, e como anime pra otaku também não é tão bom, porque falta orçamento pra entregar algo realmente interessante e cativante quanto um Symphogear da vida, certo? Mas eles tentaram pra caramba, certo? Eles tentaram, tem coisa interessante sim, tem ideias a serem discutidas, tá? Mas, tipo assim, em comparação ao resto de Princess Session, essa parte é a melhor de todas, certo? Então, Princess Session tá melhorando, entendeu? Tá numa subida. É que é complicado porque Princess Session, ele não é que ele melhora, é que ele tá no mediano, aí às vezes ele fica bom, depois volta pro mediano, às vezes fica muito bom, volta pro mediano, fica muito bom, volta pro mediano, e fica nisso. Tipo, são lampejos de genialidade, lampejos de coisas boas, mas ele sempre volta pra mediocridade. E o pessoal tá tentando, eles querem muito que seja legal, tem marketing, muita coisa e tal. E eu espero muito que Princess Session continue sendo uma franquia, né? Não quero uma nova temporada com as mesmas personagens, quero que seja uma franquia porque tem ideias interessantes, e que espero que eles possam refinar isso, talvez fazer menos episódios para conseguir organizar um time para fazer uma animaçãozinha melhor, certo? Mas ainda faltam uns... Nossa, falta poucos episódios, faltam só 5 episódios. Então, ok. O próximo vídeo de Princess Session vai ser o último, vai ser um apanhadão geral, mas por enquanto é isso, galera. Esse foi o arco da Rainha Branca. Bons momentos, mas no geral continua meia bomba, ok? E é isso, eu acho que pra mim Princess Session é a prova que às vezes você se esforça, às vezes você tem uma boa intenção, mas isso pode não ser o suficiente. E isso é triste, mas é a realidade.